Oi, oitavo. Bem, eu vou gravar uma flash de uma revisão rapidinho para que vocês relembrem alguns conteúdos agora do terceiro trimestre. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que vocês precisam, devido às dinâmicas da turma, de uma turma em específico, e eu não gosto de, devido a um contexto, de alguma forma prejudicar alguns, porque eu acho que o conhecimento ele só é bom quando ele chega a todo mundo de alguma forma. E é com isso que eu trabalho. Então, vamos fazer essa revisão e retomar alguns conteúdos que foram trabalhados nessa primeira parte do trimestre. Eu vou do mais antigo para o mais recente, de acordo com o que eu for lembrando. A primeira questão, né, que a gente foi abordando na transição do trimestre foi em relação ao México. Vocês se recordam que o México ele faz parte de qual regionalização do continente americano? Faz parte da regionalização da América do Norte. Mas o México também faz parte da América Latina. Vocês se recordam disso? América Latina e América Anglo-Saxônica são dois tipos de regionalizações. Agora, a América Latina, a gente vê ela de uma outra forma. A gente inclui o México, a América Central e a América do Sul. A América Latina é composta, então, por esse tipo de regionalização, incluindo o México, tá bom? Outra questão do México, eu vou fazer assim, eu vou falar da América Latina como um todo, porque tudo que acontece, tudo não, mas grande parte do que acontece na América Latina, ela é passada assim para quase todos os países. A gente pode ver pela questão da urbanização da América Latina. A urbanização na América Latina ela só vai ocorrer depois que tem a industrialização. Então, enquanto lá na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, a industrialização estava correndo solta, aqui na América Latina ainda a gente via a questão da agropecuária, da agricultura em essência, né? Então a gente não tinha esse dinamismo da necessidade de uma urbanização. Então, fazendo recorte aqui do Brasil, quando tem a queda da bolsa, grande parte do mundo que ainda não era urbanizado, principalmente industrializado, tem esse choque de realidade e essa dinâmica, né, urbana, ela começa a ser implementada devido à necessidade das pessoas. Então, a industrialização na América Latina, ela tem como característica, desculpa, a ser tardia. Então, quando estava lá correndo solto, aqui a gente estava indo bem devagarinho, isso significa que veio muito tarde e a gente se desenvolveu de uma forma totalmente desordenada. Como assim desordenada, prof? Se você não tem um planejamento de algo e quando você vai fazer essa coisa, você faz de forma de qualquer jeito. Então não vai ter uma organização do espaço. Então a gente vê a periferia, que é uma necessidade muito grande de infraestrutura, e nos centros urbanos, às vezes uma falta de organização, a questão do lixo, dos problemas ambientais, dos problemas urbanos, como saneamento, a questão do saneamento básico, tá bom? Então tudo isso a gente vai ver quando há essa transição com a indústria para a urbanização. E quando a gente tem a urbanização, a gente tem o quê? Antecedendo a isso também, o êxodo rural. Então, da saída das pessoas do campo para as cidades, buscando melhores qualidades de vida, essas coisas assim. Então, vamos ver aqui. De acordo com o que eu tô vendo na prova, eu tô relembrando alguns conteúdos que a gente já trabalhou. Sim, falando em relação às desigualdades. A desigualdade urbana, né, da questão do ordenamento territorial e tudo mais, ela não vai estar só relacionada com o tópico de, poxa vida, aqui não tem saneamento básico, aqui não tem assalto, não tem energia elétrica. Não vai estar relacionado só a isso. A falta dessa questão, né, desse preparo da questão urbana, vai estar relacionada à questão da informalidade de empregos. Aqui no Brasil, a gente tem a realidade da carteira assinada. Então, o trabalho informal vai ser todo aquele trabalho que não tem a carteira assinada. Então, se você não tem uma carteira assinada, você não vai ter um emprego formal.
vai ser informal. A não ser que você seja uma pessoa, né, que tenha um CNPJ, daí paga os impostos. Mas ainda assim a gente vê nessa questão da informalidade, tá? A questão também das periferias, a questão dos altos índices de violência, não somente a violência física, por exemplo, fui assaltada, mas a violência psicológica, né, a moral, tudo isso vai estar relacionado dentro do urbano, porque é uma problematização que envolve pessoas. Então, dentro desses espaços que são geridos por pessoas, que são geridos por necessidades, a gente vê também essa questão da problemática. Outro fator que a gente vê também é a questão da heterogeneidade do espaço. Que heterogeneidade é essa? Que nem todos os não são todos os espaços que são iguais. Cada espaço, cada realidade, cada país, cada região, independente da espacialização, vai ser uma diferente da outra, porque cada uma possui uma influência, cada uma possui uma infraestrutura, cada uma possui uma necessidade. A questão também, deixa eu ver aqui, da desigualdade já falei. Sim, da questão dos países fazendo parte de um bloco econômico. Eu percebi hoje que, independente da quantidade de aulas que eu dei para as turmas do 8º ano, só foram 3 especificadamente, só de blocos econômicos. Vocês ainda não compreenderam o que são blocos econômicos, né? Mesmo trabalhando individualmente cada um deles, vocês criando blocos econômicos. Os blocos econômicos, eles vão ser instrumentos, né? Vamos falar instrumentos, iniciativas de estados. Esses estados são tipo, Paraná? Não. Aí estamos falando sobre estados federativos, sobre países. E esses países têm algo que eles querem em comum, né? Principalmente a questão da economia. E juntos eles conseguem isso. Então, eles criam iniciativas, criam leis, projetos, criam vários instrumentos, né, que contemplam aquela necessidade. Aqui na América Latina, vou falar América Latina porque vocês tinham perguntado, professora, mas o Mercosul, que é o que eu vou falar agora, não faz parte da América Latina. Gente, lembra que eu falei lá no comecinho dessa revisão? A América Latina, ela contempla América Central, América do Sul e México. Então, da América Latina, o Mercosul é o mais importante, porque ele engloba tantos países, ele tem tantas iniciativas que ultrapassam a questão econômica. A gente vai ver a questão social, vai ver questões ambientais, principalmente econômica, obviamente, mas de iniciativas que se integram nesse mercado comum. Mercosul, Mercado Comum do Sul. E esse bloco econômico, ele vai contemplar e vai ter uma força tão grande que ele vai ultrapassar, assim, barreiras políticas, por exemplo. As barreiras políticas eu falo das questões territoriais, os limites, né? O Brasil até um outro país tem uma fronteira. A fronteira vai ser um limite político, porque foi um acordo. Hoje a gente vê. Não vou adentrar isso, não vou adentrar, senão eu vou fugir do tópico, vou começar a falar de outras coisas que não são relacionadas à prova. Mas quem tiver interesse, pode me procurar que eu comento sobre essas questões dos limites. De qualquer forma, então os blocos econômicos também vão moldar o espaço geográfico, porque ele vai contemplar tudo que existe nele, de alguma forma, a partir dos interesses da organização desse bloco econômico. A questão da América Central, já volto para o Mercosul, vou para a América Central, só para finalizar ela também. A questão da América Central. A América Central, ela é dividida em 2 regionalizações. A América Central é um subcontinente. Isso é ok, todo mundo sabe. Essas 2 regionalizações, a primeira é a continental e a segunda é a insular. A América Central continental vai ser aquela lá que faz assim, uma ligação da América do Norte com a América do Sul. É um território contínuo, tá? E a insular vai ser todas aquelas ilhazinhas que estão entre, né? Como se fosse na península, que seria entre as 2 regionalizações da América, fora a central, se vocês conseguirem visualizar. Só aquele compilado de ilhas. São várias ilhas da América Central Insular,
tá bom? A questão da América continental, a gente tem algo maravilhoso lá, que é o Panamá. E no Panamá, nós temos aquela engenharia maravilhosa que facilitou as transições de comércio, que se chama Canal do Panamá. Olha só, gente, carrega o nome do país. Vejam só que artimanha. Esse canal do Panamá, ele foi construído, é um canal artificial, porque antes era terras contínuas, cavocaram lá, fizeram a ligação do Atlântico com o Pacífico, então se passa lá no meio desse canalzinho os navios, e assim não precisa gastar combustível adiante toda a América. Vejam só que pensamento revolucionário, grande engenharia. Deixa eu ver outra questão, se tem mais alguma. Ah, sim, ainda na América Central, a questão da colonização, que ocorreu também, né? A questão da miscigenação desse espaço, e eles são diferentes. A América Central continental vai ter duas apenas, com maior representatividade, óbvio, que vai ser a presença da miscigenação entre os nativos, que são os indígenas, e os espanhóis. Porque poxa vida, gente, de novo os espanhóis presentes em quase toda a América. Por que será? Colonização. Tratado de Tordesilhas, blá, blá, blá. De qualquer forma, a continental vai estar relacionada com os indígenas e os espanhóis. Mas por que você não está falando, professora, que na insular é a mesma? Porque daí, gente, tiveram outros países, né, outros povos, outros colonizadores a fim também de colonizar essas ilhazinhas. E quais foram? A gente vai ver a questão dos holandeses, dos franceses, dos ingleses, dos espanhóis, obviamente, sendo esses com mais representatividade. Então, ingleses, franceses, espanhóis e holandeses. Não esqueçam disso. Então, essas ilhazinhas da América Insular foram colonizadas por esses outros povos também da Europa. Não esqueçam disso. A questão dos descendentes dos indígenas, agora misturados, né? Devido à presença deles na América, vamos chamá-los de ameríndios. Os ameríndios, a gente vê daí todo aquele contexto também dos povos nativos, dos astecas, dos maias, dos chibacas, entre outros, que estão presentes lá. E a questão dos negros, que também foram da África para lá escravizados, né? E acabaram também tendo uma representatividade muito importante na América Central. Deixa eu ver. América Central, não esqueçam que ela tem vários idiomas oficiais, não é somente o espanhol. A gente vai ver o espanhol com maior representatividade devido à colonização da Espanha, o francês, o inglês, o holandês, o crioulo haitiano e algumas outras. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa da América Central. Acredito que não. Então, vamos voltar para o tópico do dia, que é o Mercosul. O Mercosul, então, ele vai ser mercado com o Mundo Sul. Ele é o maior bloco econômico que a gente possui aqui na América Latina, América Central. Independente disso, são escalas. Então, percebam isso na hora da prova, tenham essa sensibilidade. A questão o principal objetivo do Mercosul vai ser de redemocratizar e facilitar a acessibilidade das trocas econômicas. É um mercado comum, gente. Então, vai ter essa questão da economia, uma economia que vai estar relacionada também com os outros países. De que forma a maior potência do Mercosul vai poder contribuir com os outros? E de que forma os outros países vão poder também contribuir para fortalecer essa economia como um todo? Então, desse espacinho que seriam várias unidades de países, a gente vai ver uma força maior em relação à representatividade do espaço geográfico. Ainda no Mercosul, não esqueçam que tem a questão da Venezuela. A Venezuela, hoje, em 2022, continua sendo um país que está bloqueado
de fazer parte do Mercosul. Por quê, prof? Gente, a Venezuela passou, né, nos últimos anos por uma instabilidade econômica, política, social muito grande. E uma das regras, né, do Mercosul seria de que essas coisas, né, essas particularidades não ocorressem. Então, devido a essa questão da instabilidade, ela está bloqueada. É um ponto. Quando a situação melhorar, talvez os blocos econômicos não, desculpa. Talvez os países membros e associados deixem a Venezuela retornar para ele. A questão também do Mercosul, não esqueçam que ele só surgiu devido ao Tratado de Assunção, que foi assinado em 1991. Para quem quiser lembrar, não vou falar, ia ser uma piadinha, mas vocês não estão preparados para esse tipo de humor. Foi assinado, né, o Tratado de Assunção, com a reunião de vários países que são os fundadores, assinando lá em 1991, e a partir disso temos o Mercosul. É recente. A questão hoje do Mercosul não é só econômica, como eu comentei, a gente tem a questão da livre circulação de bens, né? Bens são coisas, né? Palpáveis, serviço, pessoas. Eu estou prestando meu serviço aqui agora. A questão também de fatores produtivos, adoções de políticas internacionais e a harmonização econômica desses espaços, de uma forma que facilite a realidade das pessoas, né? Então, a gente tem essas coisas também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Só para eu complementar, eu já libero vocês para quem estiver assistindo até aqui. Não, acho que não tem. De uma forma geral, de um aspecto geral, esses são os pontos para serem resgatados. Acessem ao Classroom e vejam os conteúdos que estão lá. Porque, gente, é importante que vocês revisem cada um desses conteúdos. Por que, prof, é importante revisar os conteúdos? Porque essa é a primeira prova do trimestre. E essa prova está sendo feita por mim. A segunda prova do trimestre vai ser a prova Paraná. Então, o preparo de vocês vai ser muito mais intenso. Então, vocês têm que se dedicar agora, que é o momento, tá bom? Beijo e abraço.